Você já percebeu que, às vezes, quanto mais você tenta manter alguém por perto, mais distante essa pessoa parece ficar? Você manda mensagem, tenta conversar, procura entender e, no fim, sente que está fazendo sozinho todo o esforço. Mas e se, em vez de insistir mais, você simplesmente parasse e deixasse o silêncio mostrar o que as atitudes daquela pessoa realmente dizem? Hoje, vamos entender como o estoicismo pode ajudar você a recuperar o controle emocional, parar de depender da atenção dos outros e encontrar paz mesmo quando alguém não corresponde. Número 7. Quando você para de insistir, começa a enxergar. Quando você insiste demais em alguém, muitas vezes deixa de perceber o que realmente está acontecendo. Você manda mensagem, procura conversa, tenta entender e sempre encontra uma nova razão para continuar. Só que nesse esforço, você pode acabar ignorando algo simples. Uma relação precisa de vontade dos dois lados. Olha, parar de insistir não significa deixar de se importar. Significa parar de carregar sozinho algo que deveria ser dividido. Enquanto você está sempre correndo atrás, não consegue saber se a outra pessoa também faria algum esforço. É como tentar empurrar uma porta que ninguém está tentando abrir do outro lado. Você pode colocar toda a sua força, mas nada muda. E é aqui que o silêncio começa a mostrar algumas respostas. Não porque ele obriga alguém a sentir sua falta, mas porque ele cria espaço para você observar. Quem procura? Quem demonstra interesse? Quem lembra de você? Quem só aparece quando precisa de alguma coisa? Essas atitudes dizem muito mais do que palavras bonitas. Talvez você descubra algo que não queria aceitar, mas precisava enxergar. Talvez perceba que estava tentando manter sozinho uma relação que já não tinha o mesmo equilíbrio. E essa descoberta pode doer, mas também pode trazer paz. Porque você deixa de lutar contra aquilo que já estava diante dos seus olhos. O estoicismo ensina justamente isso. Nem tudo depende de você. Você pode controlar suas atitudes, mas não pode controlar o interesse de outra pessoa. Então, antes de tentar mais uma vez, pare por um momento e observe. Talvez o silêncio não esteja afastando ninguém. Talvez ele esteja apenas revelando aquilo que a sua insistência escondia. Número 6. Você não precisa controlar a resposta do outro. Uma das coisas que mais cansam a nossa mente é esperar que alguém faça exatamente aquilo que queremos. Você fala com carinho e espera carinho de volta. Você demonstra interesse e espera o mesmo interesse. Você se afasta e espera que a pessoa perceba. Só que a vida não funciona assim. Você pode fazer a sua parte com respeito, mas não pode escolher a reação de outra pessoa. E quanto mais você tenta controlar isso, mais ansiedade sente. Olha, talvez você já tenha passado horas olhando para o celular, esperando uma mensagem que não chegou. Talvez tenha pensado várias vezes no que deveria escrever para conseguir uma resposta. Mas perceba uma coisa. Enquanto sua atenção está presa nisso, sua vida está acontecendo longe daquilo que realmente importa. O estoicismo ensina a separar o que depende de você do que não depende. Sua atitude depende de você. Suas palavras dependem de você. E decisão de insistir ou parar depende de você. Mas a resposta, o sentimento e a escolha do outro não pertencem a você. Isso não é frieza, é liberdade. Quando você entende isso, para de tentar convencer alguém a enxergar seu valor. Você começa a agir com calma e deixa cada pessoa mostrar suas próprias escolhas. E quando você para de tentar controlar a resposta, o silêncio deixa de ser uma espera angustiante e passa a ser um espaço para observar. Você não precisa correr atrás de uma resposta para saber quem você é. Sua paz não pode depender de uma notificação aparecer na tela. Faça a sua parte, mantenha sua dignidade e deixe o restante seguir seu caminho. Número 5. O silêncio mostra o que as palavras escondem. Quando você para de insistir, algo muda. Você começa a prestar mais atenção nas atitudes. Antes, talvez você estivesse tão preocupado em manter a conversa que aceitava qualquer resposta. Uma mensagem fria parecia suficiente. Uma desculpa parecia convincente. Um pequeno gesto fazia você esquecer vários momentos de distância.
Mas quando você para, começa a enxergar o conjunto. Olha, palavras podem ser bonitas, mas são as atitudes repetidas que mostram o lugar que você ocupa na vida de alguém. Quem realmente quer estar presente costuma encontrar alguma forma de demonstrar isso. Não precisa ser perfeito, nem estar disponível o tempo todo. Mas existe esforço, existe interesse, existe presença. E quando você deixa de fazer todo o trabalho sozinho, fica mais fácil perceber essa diferença. Talvez alguém procure você. Talvez a pessoa mostre que também sentiu sua falta. Mas talvez nada aconteça. E mesmo assim, você terá recebido uma resposta importante. Não uma resposta sobre o seu valor, mas sobre aquela relação. Isso é muito diferente. O seu valor não aumenta quando alguém procura você, nem diminui quando alguém não procura. O silêncio apenas permite que os fatos apareçam sem que você tente mudar tudo com mais uma mensagem. É como parar de mexer na água para conseguir enxergar o fundo. Enquanto você continua agitando tudo, fica difícil ver alguma coisa. Quando você fica em silêncio, a água começa a ficar clara. E talvez seja justamente isso que você precisa fazer agora. Parar de tentar controlar a situação e começar a observar. Porque algumas verdades não precisam ser perseguidas. Elas aparecem quando você deixa de insistir. Número 4. Parar de insistir também é cuidar de si. Existe um momento em que continuar tentando deixa de ser demonstração de carinho e começa a ser falta de cuidado com você mesmo. Talvez você tenha aprendido que, quando algo importa, precisa lutar até o fim, mas nem toda luta merece a sua energia. Quando somente você procura, explica, espera e tenta consertar, o desgaste começa por dentro. Você passa a pensar demais, dormir pior e depender de pequenos sinais para se sentir bem. Olha, isso não é paz. É viver esperando que alguém confirme que você ainda é importante. E ninguém deveria colocar a própria tranquilidade nas mãos de outra pessoa. Parar de insistir é reconhecer que você também merece receber aquilo que oferece. Entender que uma relação saudável não precisa ser sustentada por apenas uma pessoa. Pense em uma amizade em que você sempre manda mensagem, sempre marca os encontros e sempre pergunta se está tudo bem. Um dia você para de fazer isso, não por raiva, mas porque percebeu que estava cansado de carregar tudo sozinho. Nos primeiros dias, pode surgir aquela vontade de voltar a procurar. Você pode pensar, e se a pessoa achar que eu não me importo? Mas existe uma diferença entre demonstrar que se importa e tentar manter uma relação sozinho. Você já demonstrou? Agora é hora de observar. Talvez a pessoa procure você por vontade própria. Talvez perceba que sua presença fazia diferença. Talvez não procure. E por mais dolorosa que seja essa última possibilidade, ela também traz clareza, porque você deixa de viver preso à dúvida. O estoicismo não ensina você a fechar o coração. Ele ensina a proteger sua paz sem precisar endurecer seus sentimentos. Você pode gostar de alguém e ainda assim escolher não correr atrás. Pode sentir saudade e continuar seguindo sua vida. Pode desejar que alguém fique e, ao mesmo tempo, aceitar se essa pessoa escolher partir. Isso é autocontrole. É saber que seus sentimentos são reais, mas suas decisões precisam ser maiores que seus impulsos. Então, quando sentir vontade de insistir novamente, pare e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque existe algo saudável para construir ou porque tenho medo de perder essa pessoa? Essa pergunta pode revelar muita coisa. Às vezes, você não está tentando salvar uma relação. Está tentando evitar a dor de aceitar que ela mudou. Número 3. O silêncio também testa a sua disciplina. Depois que você decide parar de insistir, começa uma das partes mais difíceis, manter a decisão. Porque ficar em silêncio por alguns minutos é fácil. Difícil é continuar quando a saudade aparece, quando a ansiedade aumenta ou quando você pega o celular esperando encontrar uma mensagem. É nesse momento que sua disciplina é colocada à prova. Olha, muitas vezes, o maior desafio não é deixar de falar com alguém. É conseguir ficar em paz, sem saber o que essa pessoa está pensando. Sua mente vai querer respostas, vai criar perguntas.
Vai lembrar de conversas antigas e imaginar o que poderia ter feito diferente. Mas você precisa aprender a não seguir cada pensamento que aparece. Pensamento não é ordem. Sentir vontade de procurar alguém não significa que você precisa procurar. Sentir medo de perder alguém não significa que você precisa correr atrás. Essa pequena diferença pode mudar sua vida. O estoicismo ensina que força não é fazer tudo o que você sente vontade de fazer. Força é conseguir escolher o que fazer, mesmo quando suas emoções estão fortes. Imagine que você está diante de uma porta fechada. Você poderia bater várias vezes, chamar, insistir e tentar descobrir quem está do outro lado. Mas também pode simplesmente esperar e observar. Se a pessoa quiser abrir, ela abrirá. Se não quiser, nenhuma quantidade de batidas vai criar uma vontade verdadeira. Isso vale para muitas relações. Você não precisa transformar cada silêncio em uma emergência. Às vezes, a melhor resposta para a ansiedade é não fazer nada por alguns minutos e deixar a emoção passar. É como uma onda. Ela cresce, parece enorme, mas depois diminui. Se você aprende a esperar, percebe que nem toda vontade precisa ser seguida. E cada vez que você consegue controlar esse impulso, sua confiança em si mesmo aumenta. Você começa a perceber: eu consigo sentir saudade sem me abandonar. Eu consigo sentir medo sem correr atrás. Eu consigo não receber uma resposta e continuar vivendo. Isso é liberdade emocional. E quanto mais você pratica, menos dependente fica da reação dos outros. Você começa a escolher suas atitudes com calma, não com desespero. Número 2. Quando você aceita o que não pode controlar. Existe uma paz que só aparece quando você para de lutar contra aquilo que não depende de você. Talvez você queira que alguém mude de atitude. Reconheça seu esforço ou perceba o quanto você se importou. Mas por mais que você deseje isso, a escolha continua sendo da outra pessoa. E quanto mais cedo você entende isso, menos energia desperdiça tentando mudar o que não está em suas mãos. Olha, aceitar não significa gostar do que aconteceu. Significa olhar para a realidade e dizer: isso aconteceu. E agora preciso decidir o que farei com isso. Você não escolheu ser ignorado. Talvez também não tenha escolhido ser rejeitado ou tratado com indiferença. Mas pode escolher o que fará depois disso. Pode escolher responder com raiva ou manter a calma. Pode escolher continuar insistindo ou respeitar o espaço. Pode escolher passar dias tentando entender o outro ou voltar sua atenção para a própria vida. É aqui que o estoicismo muda tudo. Em vez de gastar sua força tentando controlar pessoas, você começa a usar essa força para controlar suas próprias atitudes. Pense em alguém tentando segurar areia com força nas mãos. Quanto mais aperta, mais areia escapa pelos dedos. Algumas coisas funcionam assim. Quanto mais você tenta controlar, mais sofrimento cria. Mas quando relaxa a mão, entende que não precisa possuir tudo para apreciar o que teve. Relações também são assim. Você pode oferecer carinho, respeito e presença, mas não pode possuir a decisão de alguém. E isso pode ser difícil de aceitar quando existe sentimento. Só que amar alguém não significa ter poder sobre essa pessoa. Se ela quiser ficar, precisa escolher ficar. Se quiser conversar, precisa escolher conversar. Se quiser se afastar, essa escolha também precisa ser respeitada. E quando você aceita isso, o medo começa a perder força. Porque você percebe que pode sobreviver até mesmo aquilo que mais temia. Talvez alguém não volte. Talvez uma relação termine. Talvez você descubra que estava esperando algo que nunca aconteceria. Vai doer, mas você continuará de pé. E essa certeza muda sua postura. Você para de implorar por aquilo que deveria ser oferecido de forma natural. Para de tentar convencer alguém a ficar. Para de tratar a ausência de outra pessoa como prova de que você não é suficiente. A partir daí, o silêncio deixa de ser um castigo e passa a ser uma escolha consciente. Você não está tentando controlar o que a outra pessoa fará. Está apenas aceitando que cada um é responsável pelas próprias escolhas. E ao aceitar isso, você finalmente recupera o controle da única vida que realmente pode conduzir, a sua. Número 1. No fim, o silêncio.
revela mais sobre você. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que o silêncio serviria para descobrir se alguém realmente se importa. Mas existe uma verdade mais profunda. O maior resultado de parar de insistir não acontece na outra pessoa. Acontece dentro de você. Quando você deixa de correr atrás, começa a perceber quanto da sua paz estava presa à atitude de alguém. Você percebe quantas vezes deixou seus planos de lado para esperar uma mensagem. Quantas vezes mudou seu humor porque alguém ficou distante. Quantas vezes tentou ser suficiente para alguém que nunca pediu para você provar nada. E então algo começa a mudar. Você entende que não precisa ser escolhido por todos para ter valor. Não precisa receber atenção para saber que merece respeito. Não precisa convencer ninguém a permanecer. Olha, essa é uma das maiores formas de liberdade emocional. Você continua sentindo, mas já não se perde no que sente. Você pode sentir saudade e ainda seguir em frente. Pode gostar de alguém e aceitar que talvez os caminhos sejam diferentes. Pode lembrar de alguém sem precisar voltar para aquilo que te fazia mal. E quando você chega nesse ponto, o silêncio ganha outro significado. Você não fica em silêncio esperando uma reação. Você fica em silêncio porque não precisa mais forçar uma resposta. Se alguém realmente quiser estar presente, as atitudes vão mostrar. Se alguém escolher seguir outro caminho, você também saberá seguir o seu. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Algumas pessoas não vão perceber sua ausência da maneira que você gostaria. Algumas não vão procurar, algumas não vão voltar. Mas isso não significa que você perdeu. Significa apenas que a realidade mostrou algo que você precisava saber. O estoicismo nos ensina a aceitar a realidade sem abandonar nossa dignidade. Você não controla quem fica, quem parte ou quem sente sua falta, mas controla se vai continuar se diminuindo para tentar manter alguém. E talvez hoje seja o dia de parar. Não para provocar saudade, não para despertar arrependimento, não para fazer alguém correr atrás de você. Pare porque sua paz também importa. Pare porque sua vida não pode ficar em espera. Pare porque você merece relações, onde o esforço não seja sempre de um lado só. E, quando você fizer isso, talvez descubra algo ainda maior. O silêncio que você temia pode ser exatamente o espaço que precisava para ouvir a própria consciência. Então, antes de perguntar quem realmente se importa com você, pergunte algo diferente. Eu estou me tratando como alguém que merece ser cuidado? Se a resposta for não, comece por aí. Volte para a sua vida. Recupere sua disciplina. Cuide da sua mente. Faça o que precisa ser feito. Deixe as pessoas mostrarem suas escolhas sem tentar conduzi-las. Porque no final, a verdadeira força não está em fazer alguém perceber sua ausência. Está em não precisar da percepção de ninguém para continuar inteiro. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de parar de insistir. Não perder alguém, mas parar de se perder tentando não perder. Talvez hoje você não precise de mais uma resposta de alguém, mas de mais paz dentro de você. Quando você para de insistir, começa a enxergar o que as atitudes realmente mostram. Não use o silêncio para provocar ninguém, use-o para recuperar seu equilíbrio. Agora me conta, o que você decidiu parar de insistir para proteger a sua paz? Comente sua resposta, porque ela pode ajudar alguém que está vivendo a mesma situação. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal para continuar fortalecendo seu autocontrole. E lembre-se, algumas vezes, se afastar não é perder alguém, é finalmente voltar para si mesmo.